Paulo Gonet acaba de voltar atrás agora, neste exato momento, sobre uma decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? É uma bomba que explodiu em Brasília. Tem muita gente da esquerda, aliados do Lula, que estão extremamente revoltados, furiosos com esse recuo do Paulo Gonet, do PGR, que eu vou trazer aqui em todos os detalhes. Essa notícia que eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro deve estar comemorando agora, neste exato momento. Paulo Gonet acabou de recuar, voltar atrás de uma decisão sobre Bolsonaro que surpreendeu a direita em todo o Brasil. E como eu disse para vocês que a notícia é boa em dobro, por incrível que pareça, gente, tá? O Alexandre de Moraes, ministro do STF, Alexandre de Moraes também, gente, tá? E o motivo, eu vou trazer tudo pra vocês, por que é que teve essa reviravolta? O Alexandre de Moraes também recuou, gente, tá? Acabou de voltar atrás aqui também uma decisão, e eu faço questão de trazer essa notícia completa aqui nesse vídeo pra todos vocês. Eu sei que a principal pergunta foi o que é que tá acontecendo, por que é que eles estão voltando atrás, recuando aí das decisões? Calma que eu vou explicar em todos os detalhes nesse vídeo que tá simplesmente imperdível. Eu tô preparando aqui preparei aqui com muito carinho aqui para todos vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, tá? E logo de cara eu vou trazer aqui uma pancada, gente, tá? Uma pancada que o deputado federal Marcel Van Hatten, nosso querido, tá? O nosso guerreiro Marcel Van Hatten, acabou de detonar uma bomba atômica para os ministros do STF, gente, tá? É o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Assistam com muita atenção, porque o deputado federal Marcel Van Hatten acaba de soltar uma bomba gigantesca, gente, tá? Só acompanhe. Julgamento qual? Justiçamento. E se alguém está atacando a democracia e as instituições, esse alguém ou essas pessoas são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Tá tudo absolutamente errado. Colegas do PT aqui da Câmara acabaram de perguntar o que eu estava achando do julgamento que está acontecendo no STF com o ex-presidente Bolsonaro. Imediatamente respondi: julgamento qual? Justiçamento. O que está sendo feito ali é justiçamento, é vingança, fora do Estado de Direito, fora do que prevê a própria Constituição, fora do que prevê os tratados internacionais. O que nós vemos hoje acontecendo no Supremo Tribunal Federal é um justiçamento, uma tentativa de vingança, inclusive contra quem não tem foro por prerrogativa de função. O ministro Alexandre de Moraes disse durante esse justiçamento que o duplo grau de jurisdição não é constitucional no Brasil. Ora, pois ele mesmo, nos seus livros de direito constitucional, doutrinava, ou continua doutrinando, afinal de contas, ele é lido nos bancos universitários, e é professor, inclusive, universitário. Ele diz nos seus livros que o duplo grau de jurisdição é uma garantia para o cidadão brasileiro, mas como ministro, ele não garante esse mesmo direito àqueles que julgam. Na verdade, repito, não está julgando nem o ministro Alexandre de Moraes, nem os demais ministros que lá estão. E nem os ministros que lá deveriam estar, porque sequer esse justiçamento está sendo feito no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu já cobrei uma vez, vou cobrar de novo. O ministro André Mendonça, por exemplo, que não faz parte da primeira turma, ainda não está se pronunciando sobre as ilegalidades e a inconstitucionalidade de todo este processo. Eu não entendo, ministro André Mendonça, como Vossa Excelência, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, estando lá justamente também como um ministro indicado por Bolsonaro, cristão, eu não consigo entender como Vossa Excelência ainda não se pronunciou. E certamente Bolsonaro também não entende. Não é correto isso. Não é correto que nós vejamos uma corte tornando réus pessoas que não tiveram acesso a todas as provas. Ontem teve até prova surpresa durante esse justiçamento. Tá tudo absolutamente errado. E se alguém está atacando a democracia e as instituições, esse alguém ou essas pessoas são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Os que falam e os que calam. Todos eles. Afinal de contas, nós não vivemos um período de normalidade. E é dever de todos aqueles que sabem observar isso muito bem se manifestarem contra o estado de coisas no Brasil. Não é possível que nós continuemos a ver tudo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal sem que este Congresso Nacional se pronuncie, porque este Congresso já não é mais omisso. Esse Congresso tem sido cúmplice. Ainda que haja deputados aqui que se manifestem contra aquilo que ocorre, somos, infelizmente, poucos. E é por isso mesmo que eu digo
este Congresso Nacional está sendo cúmplice do esquema montado pelo STF e pelo PT para fazer justiçamento, perseguição política e condenar pessoas como, por exemplo, Débora, que usou um batom, se desculpou por isso e recebeu uma pena de 14 anos de cadeia. Essas pessoas que estão fazendo isso lá no Supremo, sinceramente, não têm empatia nenhuma, não têm alma. Não é nem senso de justiça, porque este já não existe há muito tempo. Não tem a menor misericórdia e compaixão por brasileiros que, ainda que tenham cometido delitos menores, merecem que a lei seja aplicada e não que se passe além daquilo que estabelece a lei, a Constituição e as garantias fundamentais. Dentre eles, o duplo grau de jurisdição e a garantia de que o foro a ser julgado é aquele em que a pessoa realmente cabe. Aliás, senhor presidente, não foi por isso exatamente que Lula teria sido solto e seus processos depois anulados, porque o CEP do seu processo não era o correto? Não era o PT que dizia, na época do mensalão, que era necessário duplo grau de jurisdição e ia internacionalmente denunciar, inclusive aquilo que entendia equivocado, e hoje perseguem até mesmo quem denuncia realmente abusos aos direitos humanos no exterior, como se estivessem atacando a soberania nacional, Coronel Crisóstomo. É uma hipocrisia. Mas mais do que uma hipocrisia, como eu disse, é uma falta de empatia e de amor ao próximo. Para concluir, senhor presidente, nós estamos aqui em obstrução. Ontem não houve ordem do dia. Hoje há 2 itens e vamos discuti-los todos para mostrar aqui à população que não somos favoráveis a que esta casa continue agindo como se nada estivesse acontecendo. Vamos pautar a anistia humanitária aqui na Câmara, instalar a CPI do abuso de autoridade e fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque a este Congresso Nacional, em especial nesse caso ao Senado da República, cabe não se omitir e se acovardar. Mais do que isso, cabe agir e punir aqueles que estão cometendo abuso de autoridade, aqueles que são criminosos e que não deveriam estar vestindo uma toga para dizer que julgam, mas na verdade o que fazem é vingança, justiçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Marcel Van Hatten, que os ministros, né, fazem no STF é uma vingança, gente. E aí, vocês concordam, tá, com a opinião, o posicionamento aqui do Marcel Van Hatten, extremamente furioso. E aqui, gente, ele tocou num ponto que eu sempre venho repetindo aqui pra vocês, gente, muito grave, né? O ministro do STF, André Mendonça. Porque do Nunes Marques, gente, confesso pra vocês que dali eu não espero muita coisa, tá? Tem sido uma decepção gigante pra direita, pro próprio Bolsonaro, que ficou surpreso quando o Nunes Marques votou contra o Bolsonaro e a favor das intenções do Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro ficou perplexo com a decisão do ministro Nunes Marques. Agora, André Mendonça, de vez em quando, vem aí, peita, confronta decisões de outros ministros, né? Pede vista, deixa outros ministros furiosos. Alexandre de Moraes, por exemplo, já ficou furioso com o pedido de vista do André Mendonça. Mas por que o André Mendonça está se omitindo? Tá? Assistindo de camarote tudo que os outros ministros estão fazendo para derrubar e destruir aquele, tá, que deu a ele um dos cargos mais desejados e almejados da face da terra, que é o cargo de ministro de uma Suprema Corte. Ele ganhou esse presente de Deus, primeiramente, ganhou esse presente do Bolsonaro e agora está se omitindo, tá? Completamente opaco, apagado, não se pronuncia. Pelo menos um pronunciamento. Olha, eu não estou dizendo nada por isso e isso. Não, o homem está completamente calado, assistindo de camarote, tá? Os outros ministros derrubarem, destruírem Bolsonaro ali dentro, nesse justiçamento, como disse aqui o Marcel Van Hatten. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Notícia boa é essa que está aparecendo aqui agora na sua tela. PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro por fraude em cartões de vacina. Ou seja, gente, tá? Narrativas. Todas as narrativas que foram construídas contra Jair Messias Bolsonaro, todas elas estão caindo por terra. A questão das joias, né? O TCU foi lá, deu decisão, diz que é personalismo, o presidente pode continuar com as suas joias. Ou seja, no caso das joias, as narrativas foram todas derrubadas uma por uma. E a galera da canhota ficou furiosa, né? Porque queriam Bolsonaro atrás das grades, na cadeia, queriam Bolsonaro preso por causa das joias, Michele Bolsonaro, joias de tantos, não sei o que, tantos mil, tal. E o Lula lá com os relógios caríssimos dele. Então, assim, o TCU foi lá e falou, ó, presente personalíssimo. Claro que o Lula ficou na vantagem, né? São 11 containers. O que tinha dentro daqueles 11 containers, né? É uma resposta que é uma pergunta que a gente nunca vai ter a resposta. O que é que tinha de presente pro Lula naqueles 11 containers, gente, tá? Mas voltando aqui ao assunto, a questão é que agora mais uma narrativa acaba de ser derrubada por terra, gente. Agora não é a questão das joias, agora é a questão do cartão de vacinas, tá? Aqui, ó.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo Lula, tá? Pediu nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento, ou seja, colocar uma pá de cal em cima dessa questão do cartão de vacina. O TCU não colocou uma pá de cal em cima da questão das joias? Agora o Paulo Gonet, ou seja, resumindo, gente, eles não conseguiram encontrar provas contra o Bolsonaro. No caso das joias, não conseguiram encontrar provas contra o Bolsonaro. E agora esse suposto golpe de Estado, eu tô igual a Rave, gente, tá? Tá tendo aqui visões futuras, daqui um ano, né? Processo do golpe contra o Bolsonaro arquivado porque não conseguiram provas contra o Bolsonaro, assim como está acontecendo aqui na questão das vacinas. É isso, gente. Não encontraram provas e não tem outra alternativa. Na manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, o relator do inquérito, o procurador, aponta ausência de elementos que justifiquem a responsabilização de Bolsonaro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho na matéria. Ausência de provas, gente, tá? Ausência de elementos quer dizer ausência de provas, tá? Por mais que eles quisessem camuflar, gente, mas aconteceu isso, tal. Não conseguiram provas para incriminar o Bolsonaro, gente. Que vergonha, que vexame, gente, tá? O tanto que a mídia de esquerda, jornalistas de esquerda tripudiaram em cima do Bolsonaro por causa desse cartão de vacina. Agora eu quero ver se vai ter algum tipo de retratação desses jornalistas militantes de esquerda que massacraram o Bolsonaro por causa dessa questão do cartão de vacina. Segundo o procurador, a acusação contra o ex-presidente estava baseada somente nas palavras do tenente-coronel Mauro Cid, gente. Isso aqui abre precedente para a gente interpretar aqui no suposto golpe, porque o suposto golpe praticamente eles estão ali tentando prender o Bolsonaro baseado na denúncia do Mauro Cid. Aí aqui o Paulo Gonet tomou essa decisão porque, poxa, eu vou incriminar o cara, mas por causa de denúncia de Mauro Cid, palavras de Mauro Cid. Então tá aqui, Então, segundo o procurador, o PGR, Paulo Gonet, a acusação contra o ex-presidente estava baseada somente nas palavras do tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama do golpista e ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. É inacreditável. Eu achei tweets do ministro Flávio Dino atacando, criticando, xingando o Bolsonaro. É esse o juiz imparcial que vai julgar o Bolsonaro lá no Supremo? Ontem eu entrei no perfil do ministro Flávio Dino lá no X pra ver tudo que o ministro Flávio Dino já escreveu um dia na vida sobre Jair Messias Bolsonaro. E qual não foi a minha surpresa ao encontrar vários tweets de Flávio Dino detonando o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de crimes. E pior, prometendo que um dia Bolsonaro seria punido pela PGR e pelo Supremo. Parece que esse dia chegou, né, Flávio Dino? E olha só que coincidência, quem que tá lá no STF pra punir o Bolsonaro? Justamente você, que disse que isso ia acontecer. Você que sempre demonstrou uma animosidade pessoal fora do comum contra o Bolsonaro. Gente, o surpreendente aqui não é que o comunista Flávio Dino tenha escrito isso sobre o Bolsonaro. O surpreendente é que ele não tenha apagado esses tweets. O surpreendente ainda é que ele não tenha sido declarado suspeito pelos outros ministros por uma questão de credibilidade do tribunal. Pois bem, ele não apagou. O Supremo não declarou Flávio Dino suspeito e eu printei tudo. Eu salvei os links e eu fiz um fio ontem lá no X que já viralizou contando toda essa história. E eu vou mostrar pra você agora. E tem um detalhe importante aqui que pode ter repercussões pro julgamento do caso e isso eu vou te contar depois de eu te mostrar os tweets agora. Olha aqui comigo. Eu comecei então meu fio dizendo que eu encontrei 15 tweets do ministro do STF atacando e criticando o Bolsonaro e que esses tweets mostram animosidade pessoal em relação ao réu que está hoje sendo julgado pelo ministro Dino. E coisa importante, o Dino não apagou os tweets. E tem um princípio, que é o seguinte: se você xinga alguém, se você pratica uma injúria, uma calúnia, uma difamação, se a pessoa é uma criminosa pedófila e vai lá e posta uma coisa de pedofilia na internet, esses crimes são permanentes. Ou seja, algo que você posta lá nas redes sociais e você não apaga, permanece como se tivesse escrito até hoje. Então é como se o ministro estivesse xingando hoje o Bolsonaro, atacando hoje o Bolsonaro. Tudo permanece lá. Vamos ver quais são esses xingamentos, esses ataques? Vamos para o que talvez seja um dos mais graves de todos eles, algo que mexeu comigo. Olha só, o Flávio Dino prometendo que o Bolsonaro um dia vai ser punido pela PGR e pelo STF, que hoje ele integra. Isso é surreal. Olha lá o Flávio Dino. Em 2014, ele dizendo: esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito, então o PGR e o Supremo farão. E hoje o Dino tá lá para fazer o que ele tanto queria que acontecesse. Isso aqui é surreal.
Isso aqui mostra um viés imenso desse julgamento. Vamos avançar pro segundo. Tem muita coisa pra gente ver. 2. Flávio Dino chamando Bolsonaro de o maior aliado do coronavírus do nosso país. Coronavírus que matou muita gente. Ele tá dizendo que basicamente que o Bolsonaro é aliado da morte, de praticar mortes. Isso aqui também é uma agressão sem tamanho. Olha lá, 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou. Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no país. Vamos pro próximo. 3. Dino xingando Bolsonaro de medíocre, de fraco e de omisso. Diz o Flávio Dino: fui deputado federal e posso afirmar que o Bolsonaro era um parlamentar medíocre, fraco, omisso. Fui relator de leis importantes para a segurança pública e combate ao crime. Bolsonaro nunca participou, nunca trouxe alguma proposta, não tem a mínima condição de dirigir o Brasil. Olha o que ele pensa do Bolsonaro. Você acha que essa pessoa vai querer abrir espaço para que o Bolsonaro volte a ser candidato, volte a ser presidente? Resposta tá dada. Vamos pro próximo. 4. Flávio Dino dizendo que Bolsonaro se inspira na ditadura militar com o objetivo de liquidar a independência do judiciário e amordaçar o STF. A ditadura militar, diz Flávio Dino, editou o ato institucional número 2 em 1965, dizendo que o STF ia se compor de 16 ministros. E aí ele vem e diz: essa é a inspiração de Bolsonaro e seus asseclas para liquidar a independência do judiciário, ampliar o STF para amordaçá-lo. Vamos pro próximo. 5. Flávio Dino agora dizendo que o Bolsonaro ameaça a democracia e que o Brasil deve se livrar do Bolsonaro. O que será que o Flávio Dino vai fazer lá no Supremo, hein? O que vocês acham? Quem começou o debate com absurdas agressões pessoais? Bolsonaro. Quem plantou candidatos laranjas para tumultuar o debate? Bolsonaro. Quem ameaça a democracia, o presidente da Justiça Eleitoral? Bolsonaro. De quem que o Brasil deve se livrar no domingo? Alguma dúvida? Essa é a opinião do Flávio Dino. Ele que quer se livrar do Bolsonaro. Vamos pro próximo. 6. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro agride a verdade. Olha lá, Bolsonaro já agrediu o Bonner, imprensa, o Supremo, o TSE e mais grave, agride a verdade em cada frase que ele consegue interpretar. Ou seja, tá chamando que o Bolsonaro de mentiroso quanto mais. Será que ele vai tomar em consideração as alegações da defesa? Será que ele tem isenção para considerar a palavra o depoimento do Bolsonaro como alguém que está sendo acusado e vai prestar suas explicações? O que você acha? Vamos avançar. 7. Flávio Dino criticando o Bolsonaro por indultar Daniel Silveira e cogitar indultar Roberto Jefferson. Flávio Dino dizendo: um absurdo completo que o bolsonarismo cogita em dar indulto para o criminoso Roberto Jefferson, que acaba de agredir a ministra Carmen Lúcia do STF e todas as mulheres. Mais um indulto inconstitucional, como o daquele outro deputado criminoso protegido por Bolsonaro. Vamos avançar. 8. Flávio Dino diz que o Bolsonaro tem facções, ou seja, ele está acusando aqui o Bolsonaro de ser líder de organização criminosa. Quem tem facção é organização criminosa, é PCC, é Comando Vermelho. Então, olha o nível do Flávio Dino da animosidade em relação ao Bolsonaro. Ele dizendo: Lula venceu o debate, mostrou que fez muitas obras e Bolsonaro nenhuma. Que aumentou o salário mínimo, Bolsonaro não. E Lula falou de meio ambiente, Amazônia, papel do Brasil no mundo. Restaram ao Bolsonaro suas ficções e suas facções. Esse é o Flávio Dino. Vamos avançar. 9. Flávio Dino considerando Bolsonaro preconceituoso e dizendo: Bolsonaro mostrou todo o seu preconceito com favelados e pobres, equiparando-os a bandidos. E Lula mostrou isso muito bem. Gente, você acha que o Bolsonaro tem preconceito com favelado e pobre? Claro que não. Claro que isso é uma mentira deslavada. Será que Flávio Dino foi parar no inquérito das fake news? Isso aí foi dito em 2022. Será que entrou lá, o Moraes investigou, processou o Flávio Dino? Será? Será que a PGR, alguém, polícia, ouviu, pediu medidas? Não, claro que não. E tá aí, mentindo, fake news, desinformação. Eles que dizem que querem lutar contra a desinformação, eles querem só controlar a narrativa. Isso tá muito claro, vamos pro próximo. 10. Flávio Dino usando sua carreira no judiciário para dizer que Bolsonaro alimentou o orçamento secreto. E, preste atenção, orçamento secreto tocado a rodo pelo Lula. E agora ele fica quieto. E eu questionei o Flávio Dino lá na Câmara sobre isso, e ele ficou quieto, não comentou o orçamento secreto tocado pelo Lula. Mas olha o que ele diz em relação ao Bolsonaro. Fui juiz federal por 12 anos. Fui juiz federal por 12 anos, atuei como juiz convocado no Tribunal Regional Federal por 2 anos, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, sou professor de Direito há 28 anos e afirmo: nunca houve esquema tão grande de corrupção como orçamento secreto que Bolsonaro alimentou, segundo ele diz aqui. Vamos pro próximo. 11. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro é pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. Olha o que ele diz. 1. Não existia orçamento secreto, passou a existir com o Bolsonaro no poder. 2. Quem executa orçamento secreto é o Poder Executivo, por exemplo, Ministério da Saúde e a Codevasf.
3. Conclusão lógica. Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção e derivada. Agora, veja a seletividade. Ele critica o orçamento secreto e aí, quando vê o Lula e faz orçamento secreto, aí não, né, Flávio Dino? Essa é a isenção padrão Flávio Dino. Essa é a imparcialidade com que ele vai julgar o Bolsonaro, detonando o Bolsonaro. E quando o Lula faz a mesma coisa, aí não. Aí é mil maravilhas, aí é só arco-íris, nuvenzinhas, ursinhos gummy, só alegria, né, Flávio Dino? Vamos pro próximo. 12. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro fala insanidades e que faz bravatas e agressões. Olha lá, algo aconteceu para o Bolsonaro estar falando tantas insanidades nessa semana. Até para os padrões dele, a taxa está tipicamente elevada. Será medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? E o trabalho nada, só bravatas e agressões. Sugerindo aqui que ele tem que ser investigado, punido, Tribunal Penal Internacional. Esse é o Flávio Dino, que é isento, imparcial para julgar Bolsonaro. Vamos pro próximo. 13. Flávio Dino repercutindo o processo criminal movido por ele mesmo contra Bolsonaro, não é por outro, por ele. Dino apresenta queixa-crime contra Bolsonaro no STF e questiona se ele pode costumeiramente mentir. Mais uma vez, eles querem controlar a narrativa. Vamos para o próximo. 14. Flávio Dino acusando Bolsonaro e Sérgio Moro de terem projeto político de extrema-direita. Olha lá, Sérgio Moro aceitar o ministério de Bolsonaro é um ato de coerência. Eles estavam militando no mesmo projeto político, o da extrema-direita, diz Flávio Dino. Extrema-direita, colocando um carimbo neles, extrema-direita, fascistas. Esse é o Flávio Dino, como que ele vai julgar o Bolsonaro? Segue. 15. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro quer uma ditadura. Bolsonaro diz que quer um governo sem interferências, ou seja, uma ditadura. É da essência da tripartição funcional do Estado que os poderes interfiram uns dos outros. Gente, eles dizia isso em relação ao Bolsonaro, mas agora, quando se fala de anistia, aí eles falam, não, a anistia é uma interferência do Congresso no Supremo Tribunal Federal. Hã? Então, peraí, é ou não é? Pode ou não pode interferência? Veja a incoerência, a parcialidade, os dois pesos, duas medidas. E aí eu concluo dizendo, aqui está o ministro Flávio Dino, um mês atrás, se dizendo apto a julgar a denúncia contra Bolsonaro, dizendo que não tem qualquer causa que impeça a análise técnica dos fatos relacionados ao arguente. Arguente aqui é quem está pedindo, aqui é o Bolsonaro, quem está fazendo um argumento. Imagina então se tivesse qualquer fato, qualquer causa que impedisse a análise técnica dos fatos, né? Gente, inacreditável, inacreditável. Se você acha isso importante, deixa o seu like, senta o dedo aí no joinha, no like, para mais gente ver esses absurdos. E agora me diz aí, isso aqui é uma democracia? Em que democracia do mundo que um juiz tem esse tipo de opinião sobre o réu e é autorizado a permanecer em julgamento? Em que democracia do mundo um juiz que xingou o réu de demônio, de diabo, de encarnação do mal, de representante do diabo na terra, de alinhado às hostes do inferno, do diabo, de Satanás, em que lugar do mundo um juiz que diz isso é considerado imparcial? Tem um monte de vídeo mostrando o Dino falando isso do Bolsonaro, além de todos esses tweets. Bananil, no governo bananeiro do Lula em lua de mel com o STF. Então, compartilhar esse vídeo, senta o dedo no like com o máximo de pessoas, compartilha, copia, cola nos seus grupos para deixar cada vez mais escancarada a farsa jurídica, que é esse julgamento político de perseguição ao Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, com pelo menos 3 juízes suspeitos ou impedidos. E por incrível que pareça, tá aqui outra notícia também muito boa, porque o Alexandre de Moraes tá aqui, ó. Valdemar recupera passaporte e relógio de luxo depois de decisão de Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes deu decisão, né, para apreender relógio de luxo, passaporte, agora recuou, voltou atrás da sua decisão e liberou tudo aqui para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Presentão, Valdemar Costa Neto, hein? Costa Neto, presidente nacional do PL, teve o passaporte devolvido nessa semana pela Polícia Federal. A restituição seguiu decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que revogou todas as medidas, ou seja, voltou atrás nas suas medidas cautelares impostas ao dirigente durante a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ou seja, como ele não foi denunciado, tudo está sendo devolvido, ele já foi liberado para ter contato com o Bolsonaro. Então, tá aí. Além do documento de viagem, a PF entregou outros itens apreendidos, conforme informou o site Poder 360, dentre eles 53,7 mil em espécie, 3 relógios de alto valor, um Rolex, né? Tá aqui as marcas, 2 celulares da Apple e um caderno de espiral com a frase, tá aqui tal, na Madrid na capa. Defesa de Valdemar formalizou o pedido no dia 11 de março. Os advogados argumentaram que o ex-deputado não foi incluído na denúncia apresentada pela PGE ao STF, então por que estava tudo lá apreendido, né? Para a defesa, isso não justificaria a manutenção das restrições. Os advogados, então, também solicitaram autorização para que Valdemar retomasse o contato com Jair Bolsonaro e pudesse viajar ao exterior sem entraves legais. Ou seja, tá tudo liberado
para o Valdemar Costa Neto, gente, tá? Itens de luxo foram devolvidos, dinheiro em espécie que apreenderam lá no dia que foram lá na casa dele foram devolvidos, passaporte dele foi devolvido, passou a ter contato novamente com Jair Messias Bolsonaro. E aí, gente, tá? São decisões que surpreendem, né? De vez em quando a gente tem essas reviravoltas.